E eu sou eternamente grata a Deus pela liderança que eu tenho. E espero retribuir à altura de tudo que eles sei que não vou conseguir, mas espero estar servindo, espero estar agradando a minha liderança, honrando a minha liderança dentro desse ministério que é minha família. Vocês são a minha família. Eu precisei um dia tomar uma decisão de sair do Rio, e mais ou menos em 2015 nós chegamos aqui. E quando nós estávamos ali no Rio, eu e meu esposo, nós orávamos muito, clamávamos a Deus pela madrugada. E Deus começou a revelar situações que estavam ocultas na minha família, maldições que estavam ocultas. E nós precisamos tomar a decisão de nos afastar. Tem situações que, para você ter completa libertação, você vai precisar se afastar. Ainda que te cause dor, ainda que venha te causar até mesmo a dor do luto, porque eu tive que entender que, mesmo com pessoas que eu sabia que estavam vivas, eu não podia mais ter contato, então eu precisei me afastar. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que não renuncia a pai e mãe por amor a mim, e nem filhos, não é digno de mim. E eu precisei tomar essa decisão para a minha salvação, para a salvação da minha família, para resgate dos meus filhos. E eu tomei essa decisão, eu e meu esposo juntos, e decidimos não olhar para trás. Eu decidi de todo o meu coração, ainda que a saudade vinha, ainda que muitas das vezes eu tinha vontade de pegar o telefone e ligar, eu entendi que eu precisava cumprir o propósito de Deus, o chamado que Ele tinha para a minha vida. E o primeiro chamado que nós temos para a nossa vida é dentro da nossa família. O meu primeiro chamado era com a vida dos meus filhos. E eu creio que Deus também nesta noite está chamando famílias nesta noite. E Deus está mostrando que ainda, como diz no Salmo 27, 10, ainda que o seu pai ou sua mãe te abandonem, o Senhor, Ele jamais Ele vai te abandonar. Ainda que você tenha ouvido palavras na sua infância que tenham te causado dor, saiba que o Senhor é poderoso para curar. Eu sou a prova disso. Eu estou de pé. Hoje eu me considero uma mulher avivada, uma mulher que verdadeiramente busca a Deus, não pelo que Ele pode oferecer, mas verdadeiramente pelo que Ele é. E eu creio que Deus está fazendo a obra na minha família, tem feito a obra na vida dos meus filhos. É um processo longo, não é fácil, não é da noite para o dia. Mas eu continuo buscando a Deus e creio que eu vou ver toda a minha família no altar. Não só a minha vida, não somente eu nem o meu esposo, mas também os meus filhos. Eu creio e tomo posse dessa palavra, e assim você também deve crer e tomar posse dessa palavra. Ainda que você tenha seu filho afastado, seu marido ainda não conhece ao Senhor, jamais deixe de crer que a sua família, ela pertence ao Senhor. Porque você foi chamado como profeta dentro da tua casa. Amém? E algo importante que eu gostaria de ressaltar é que eu, por conta de tudo isso, dentro da minha casa, vivia chorando e falando sobre passado. E chamava meus filhos para conversar sobre o passado, porque eu queria entender o que tinha acontecido. E aí meu apóstolo me chamou no gabinete para conversar. E ele falou para mim: irmã, se a irmã continuar dessa maneira, puxando esses assuntos, conversando com seus filhos, dessa maneira e chorando, a irmã vai destruir a sua família. Muitas das vezes, uma palavra dura, né? Porque ele não chegou para mim e não falou: não, você está sofrendo, mas você tem motivo. E até tinha motivo. Ele não chegou e não ficou: poxa, vou chorar com você. Não, tome posicionamento. Se levante dentro da sua casa.
porque seus filhos estão olhando para você. Sua família precisa de você. E naquele momento eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, acordei. Porque o bom pastor, muitas das vezes ele pega o cajado e puxa a ovelha para ela não cair no abismo. Eu estava caindo no abismo. E eu estava levando a minha família junto para o abismo comigo. Na minha depressão, nas minhas dores, nas minhas tristezas, nos meus questionamentos, eu estava levando a minha família junto comigo. Eu estava destruindo a minha família. Eu quero agradecer ao meu apóstolo por esse dia ter dado essa palavra para mim, porque era o que eu precisava ouvir naquele dia. Porque eu precisava de despertamento. Eu precisava acordar. Então, daquele momento em diante, eu falei, não vou falar mais sobre nada desse assunto na minha casa. Porque eu quero esquecer o passado. E eu quero viver um tempo novo. E eu comecei a ver algo novo acontecendo dentro da minha casa, dentro da minha família. Comecei a ver meus filhos diferentes, sendo curados, com muita dificuldade, muitas lutas, mas comecei a ver algo novo acontecendo na minha casa. E eu creio que quando você entende verdadeiramente que o teu pastor, a tua liderança, ele te dá uma palavra de exortação, não é para o teu mal, é para o teu bem, é para te salvar, é para salvar a tua família, é para resgatar a tua família. E aquela palavra eu recebi como um resgate da minha família. E glória a Deus que eu sei que Deus, ele ainda está fazendo um processo na minha família, ainda existe um processo a ser completado. Até mesmo na vida dos meus filhos, mas eu creio que Deus vai fazer, que Deus está fazendo. Porque eu não deixo de crer nas promessas que Deus já decretou sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não deixe de crer nas promessas que Ele tem para a tua família, para a tua casa. Porque Ele é Deus do impossível. Ainda que você olhe e fale, não tem jeito, a última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem de homem algum, não vem da circunstância. Porque a minha circunstância era de morte, era de abatimento. Mas Deus tinha a última palavra para a minha vida. É a palavra que Deus tem para a tua vida. É palavra de vida, de renovo, de avivamento. Ele quer te ver de pé. Ele quer te ver adorando como verdadeiro adorador. Amém? A bispa, conversando comigo, ela me pediu para falar sobre o princípio da honra e a gratidão. E primeiro eu comecei falando um pouquinho sobre o meu testemunho, porque o meu testemunho, ele remete à gratidão. A gratidão que eu e a minha família temos à nossa liderança e também aos nossos pastores, obreiros, diáconos que intercederam por nossas vidas, pastor Edson, pastor Alessandra, pastor Flávio, e todos os pastores dessa casa que estiveram nos acompanhando, intercedendo por nós. Eu não tenho palavras para agradecer e oro a Deus que possa retribuir tudo o que vocês fizeram por mim e por minha família. Bispa Iracema, toda vez que eu falava, bispa, não estou bem, a senhora pode me ouvir? Vamos lá para o gabinete que eu vou te ouvir, minha irmã, com todo carinho, com todo amor. E isso fez toda a diferença na minha vida. Pode ter certeza, irmãos. E eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. O tema que eu gostaria de dar é o princípio da honra e a gratidão. Pilares fundamentais para um verdadeiro adorador. Gostaria de pedir a Camila para estar colocando no telão. Antes de começar a falar sobre a gratidão, eu gostaria de falar sobre o significado da gratidão. Quando nós buscamos pela etimologia, que é o estudo da origem das palavras, da palavra gratidão, descobrimos que a palavra é de origem latina, gratus, que é traduzida com estar agradecido ou ser grato. Além disso, gratidão deriva também de gratia, que em latim quer dizer graça. A palavra gratidão está diretamente ligada à palavra graça. Portanto, quando rendo graças a Deus, eu estou afirmando que sou grato a Ele por tudo em minha vida, sejam pelas coisas boas ou sejam pelas coisas ruins que acontecem.
Eu estava naquele sofrimento todo porque eu não estava sendo grata a Deus. E eu ficava remoendo aquele sofrimento. E quando nós remoemos alguma coisa do passado e ficamos remoendo, nós não conseguimos ver o bem de Deus. Nós não conseguimos ver as coisas boas que estão à nossa volta. Eu não estava conseguindo ver quão especial era meu esposo, quão especial eram meus filhos, porque eu só sabia remoer o passado. Eu só sabia remoer a dor. Mas nós, quando somos gratos, nós conseguimos superar a dor. E nós conseguimos dar graças a Deus até pelos dias maus que nós passamos. E é isso que eu tenho vivido para a minha vida. É isso que eu tenho vivido na minha vida, eu e meu esposo. E Deus veio trazendo total libertação, ao ponto de eu abandonar remédios que eu tomava para depressão. Meu esposo também abandonou os remédios que ele tomava para depressão. E eu creio que Deus tem muito mais. Assim como Deus fez, realizou na minha família, Deus vai realizar também na tua família. Somente creia. Creia, o processo pode ser doloroso, pode ser difícil, mas Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Deus estabeleceu um propósito para a tua família. Amém? E aqui, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, os irmãos podem estar abrindo a palavra, mas também tem aqui no telão. Vai dizer assim: Paulo nos ensina que devemos ser gratos a Deus por tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui não está falando, dai graças pelos momentos bons. Não, em tudo dai graças. No momento difícil, eu preciso dar graça. Sim, nos momentos bons, eu também dou graças a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Este é o desejo de Deus para nós. E se este é o desejo de Deus para nós, Ele sabe que quando nós somos gratos, nós conseguimos alcançar patamares maiores em Deus. Amém? E aqui vai dizer assim, ó: o ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o cristão que é nascido de novo. A ação de dar graças é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar ambientes e circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. A vontade de Deus para nós é que tenhamos um coração grato, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Quando aprendemos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão de Deus fará com que a graça se manifeste em nossa vida e a nosso favor. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que entenderam que não eram para questionar. Temos exemplo de José, temos exemplo de Davi. Tantas pessoas na Bíblia que nos dão exemplo de que entenderam que se eles verdadeiramente fossem gratos a Deus, eles alcançariam o favor de Deus, assim como eles alcançaram o favor de Deus. Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. E então ele vai dizer, em Filipenses 4, versículo 12 e 13, se os irmãos quiserem abrir a palavra: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. Não apenas nos momentos bons, nos momentos ruins também. Ele continuava, é um estado, ele continuava a ser contente, ele continuava sendo agradecido, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então Paulo vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se ele diz que pode todas as coisas em Cristo, muitas das vezes nós vamos interpretar de uma maneira errada esse versículo. Eu posso o que eu quero, eu posso fazer a minha vontade. Não, se tudo eu posso em Cristo, eu também posso suportar os momentos difíceis. É isso que Paulo está dizendo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Se nós lemos o versículo anterior, ele está dizendo que ele sabe o que é passar necessidade, sabe o que é ter fartura. Então, ele entende
que Ele pode todas as coisas sim em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você vem passando, mas saiba que tudo tu podes em Cristo que te fortalece. É Cristo que te fortalece. Muitas das vezes vem uma palavra contrária, vem uma palavra até mesmo da pessoa que nós amamos, para nos colocar para baixo, para nos tirar do alvo, do foco, mas mantenha o seu alvo em Cristo, assim como Paulo mantinha o alvo dele em Cristo. Mantenha seu alvo em Cristo, porque é Ele que te fortalece. Amém, irmãos? Um coração que exala gratidão, ativa no reino espiritual a força e a graça de Deus para vencer no tempo da crise. Eu entendi que eu precisava viver, exalar gratidão, que eu precisava abraçar, que eu precisava amar. Porque a minha dor, o que eu sofri como traição, me fez entender que eu precisava me afastar das pessoas e me esconder. Mas Deus não queria isso para a minha vida. Deus queria que eu abraçasse, Deus queria que eu estivesse perto de pessoas. Deus queria que eu expressasse a vida de Deus. Eu não poderia ficar escondida no meu sofrimento. Assim como você também, você é a expressão da glória de Deus. Você é cidade iluminada, não deixe, não fique escondido. Deus quer te usar. Deus quer te levantar, mulheres preciosas. Deus quer te levantar. Deus te escolheu nesse tempo para te levantar, para curar pessoas. Muitas aqui têm uma história. Quando nós subimos nesse altar, nós subimos com uma história de vida. Eu não estou subindo aqui apenas a Vanessa, está subindo comigo aqui uma história de vida. Quando o nosso apóstolo, nossa bispa sobem nesse altar, sobem com eles uma história de superação, uma história de vitória, uma história de conquista. E eu não estou subindo aqui somente a Vanessa, está subindo comigo aqui uma história de superação. Eu posso dizer para os irmãos que eu venci a minha dor, eu venci os meus questionamentos, eu venci os meus medos. E se eu sou capaz de vencer, você também é capaz de vencer, porque Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te ama e Ele olha para você como um filho querido, como um filho amado. Ainda que você tenha passado situações difíceis na tua infância, ainda que você tenha passado dores, ainda que você tenha vivido rejeição dos seus pais, saiba que Deus te ama e Ele está aqui nessa noite para dizer que você é um filho querido, que você é um filho amado e que Ele pode fazer grandes coisas na tua vida, que Ele pode te curar, Ele pode te colocar de pé sim, Ele pode trazer aquele filho que estava distante de volta, Ele pode fazer um milagre na vida do teu marido, da tua esposa, Ele pode salvar a tua casa, mudar a tua história de vida, porque Ele é Deus, Ele é Deus, acima de todas as coisas, acima de toda e qualquer circunstância da tua vida, Ele é Deus, aleluia. E quando expressamos gratidão a Deus no tempo da adversidade, deixamos o egoísmo de lado, não priorizamos nossos problemas, foi isso que eu comecei a fazer, e confundindo assim o nosso inimigo. Desta maneira, estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. Você pode sim viver em triunfo, basta apenas você deixar que a adversidade não tome conta do teu coração, não deixe que as dores tomem conta do teu coração, para que você verdadeiramente viva uma vida vitoriosa que Deus tem para você e para a sua família. Aqui em Salmos 50, versículo 23, vai dizer assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Quando nós oferecemos a Deus ação de graças, exaltamos o nome dEle, glorificamos o nome dEle, nós estamos emanando gratidão aos céus, nós estamos emanando honra ao nosso Deus. Então não deixe de render graças ao teu Deus, não deixe de render graças ao Senhor que te escolheu e que te chamou. A gratidão ativa a provisão sobrenatural de Deus. E nós temos aqui uma prova na palavra de Deus que diz que Jesus, Ele alimentou a multidão com apenas 5 pães
e 2 peixes. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Significa que sobejou, significa que sobrou. A graça foi tão grande que sobejou. E Deus também quer que possa ser grande o milagre na tua vida. Deus quer que seja grande o milagre na tua família. Assim, então aprenda, vamos aprender nesta noite que devemos ser gratos a Deus por tudo, que devemos glorificar a Deus no nosso lar, ainda que estejamos vendo circunstâncias difíceis, vamos glorificar, vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem grandes bênçãos para nossas vidas. Eu gostaria de exemplificar aqui, colocar aqui também o exemplo de uma mulher que exerceu a gratidão. Foi oferecido, está em Lucas 10, versículo 40. Foi oferecido um jantar, como de costume. Marta serviu a mesa, na qual estavam Jesus e Lázaro, entre outros. Em determinado momento, durante a ceia, na presença dos discípulos, Maria pegou um arratel de unguento de nardo puro de grande valor e ungiu os pés de Jesus. Em seguida, passou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, de modo que a casa ficou perfumada com o cheiro do unguento. Essa é a mesma Maria que permanecia aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. Enquanto Marta cuidava dos afazeres domésticos, Maria se preocupava em honrar ao Senhor Jesus. Maria nos ensinou com a sua atitude a ungir os pés de Jesus, que devemos expressar gratidão ao Senhor, não apenas com nossos bens, mas com a nossa própria vida. Essa atitude de Maria também nos ensina que devemos ser gratos à nossa liderança, pois são homens de Deus que velam por nossas vidas. E aqui eu quero deixar um versículo que vai dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esta palavra está em Hebreus 13, 17. Quando nós obedecemos os nossos pastores, nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O céu se abre e a bênção de Deus é derramada sobre nossas vidas. Foi o que eu vivi quando eu ouvi a palavra do meu apóstolo de direcionamento e eu decidi me levantar dentro do meu lar. Eu decidi que eu deveria ser referência para os meus filhos. Eu decidi que eu precisava ser uma mulher curada, uma mulher sarada. E eu louvo a Deus pela vida do meu apóstolo, da minha bispa, porque eles me ensinaram a decidir aquilo que é certo para a minha vida, para o meu caminho, para o caminho da minha família. Então, quando o nosso apóstolo, nossa bispa falam, pregam, quando eles estão orando por nós, clamando por nós, saibam que eles querem o nosso bem. Quando ele chama no gabinete para conversar, quando ele dá uma palavra, ele não está querendo o seu mal, eles estão querendo o seu bem. Eles querem que vocês herdem a vida eterna. Eles querem que vocês herdem o céu. Amém, irmãos? Agora eu vou passar para o princípio de honra. Eu quero primeiro falar sobre o significado de princípio. É algo que não muda e difere-se de uma opinião e de uma boa ideia. Não é relativo e não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas, que não se prendem ao contexto histórico, à época que foram escritos, ou a um costume. Os princípios da palavra de Deus são verdades eternas, e esses princípios jamais mudarão. Agora eu quero colocar para vocês o significado de honra. É o sentimento do dever, da dignidade e da justiça. É a manifestação de apreço ou de homenagem a alguém. Distinguir, fazer diferença. Não, aquela é minha liderança, então eu vou respeitar a minha liderança. Eu vou honrar a minha liderança.
ele foi colocado como autoridade de Deus sobre a minha vida. Então, eu preciso honrar a minha liderança. Eu preciso distinguir que aquela pessoa, ela paga um preço por minha vida de oração, que ela ora por mim, que ela clama por mim. Então, eu preciso entender que eu preciso ter esse sentimento de dever, de honra para com a minha liderança. E também para com os meus irmãos, nós vamos ver mais lá na frente. Então, podemos dizer que o princípio de honra é um comportamento inegociável e incondicional para quem é cidadão do reino dos céus. Se nós somos cidadãos do reino dos céus, esse princípio é inegociável, é incondicionável. Nós não podemos condicionar a nada, a trocar por nada. Nós devemos entender que esse princípio deve estar dentro de nós, porque nós devemos ser igrejas curadas, saradas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus espera que honremos sobre tudo em nossas vidas. Ele deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, acima de qualquer pessoa que temos por preciosa ou um bem estimado. Assim como eu precisei abrir mão de parentes. De repente, hoje, Deus quer que você abra mão de alguma situação, de uma amizade que está te fazendo mal, que está tentando te levar para maus caminhos. Ouça a voz do teu Deus, ouça a voz da tua liderança. Não quebre princípios. Deus tem um princípio de honra, e esse princípio de honra, ele não pode mudar, ele não é negociável, ele é incondicional. E nós devemos respeitar e viver esse princípio de honra, porque nós somos escolhidos, somos separados para este tempo. Mulheres preciosas, vocês são separadas para este tempo. Amém? Em João 4:23, Jesus nos ensina a viver o princípio da honra. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não é tão simples encontrar. Adorar o Pai em espírito e em verdade é um exercício. E nós devemos praticar esse exercício todos os dias da nossa vida. Não é tão simples assim, porque quando o momento está difícil, quando a dor aperta, muitas das vezes vem a murmuração, vem o questionamento, vem os porquês. E nós não devemos questionar, nós devemos adorar o Senhor, porque só Ele é digno de honra e de glória, e é por isso que Ele procura os verdadeiros adoradores. Aplicamos o princípio da honra em nossas vidas quando entendemos nossa missão na terra. Nossa missão na terra é ser verdadeiros adoradores, pois quando expressamos adoração a Deus, estamos expressando honra e gratidão a Ele por tudo o que Ele é e representa em nossas vidas. Desta maneira, podemos compreender que a honra e a gratidão, elas estão interligadas. Afinal, a palavra gratidão vem da palavra gratia, no latim significa graça. Como verdadeiros adoradores, devemos render graças, honra, gratidão a Deus por todas as coisas. Portanto, se nós aplicarmos o princípio da honra em nossas vidas, seremos pessoas gratas a Deus. E por onde passarmos, nós vamos expressar gratidão às pessoas que nos cercam. E aí essas pessoas vão querer estar perto de você. Porque você vai ser um homem grato, você vai ser uma mulher grata. Você não vai ser aquela mulher, aquele homem que vive reclamando, que você não quer estar perto. Você se sente mal. Eu estou sentindo dor, eu estou reclamando. Eu estou com um problema na família, eu estou reclamando. Entenda bem, não é pedir um gabinete ao apóstolo e conversar com ele. Não é disso que eu estou falando. É a pessoa que vive murmurando por todos os cantos da igreja, choramingando. Porque eu era assim, eu ficava choramingando o meu passado, as minhas dores. Mas Deus me fez entender que eu precisava sorrir, que eu precisava de mudança. E a mudança é do interior para fora. Ela não é do exterior para dentro de nós, não, ela começa no nosso interior. E foi do interior que eu comecei a entender que eu precisava mudar, para expressar verdadeiramente o brilho do Senhor, para que pessoas estejam bem quando estejam do meu lado,
para que pessoas estejam à vontade de até mesmo abrir o seu coração. Porque quando você é uma pessoa grata, quando você é uma pessoa que honra, quando você é uma pessoa que honra a Deus, que honra a sua liderança, que não vive falando mal dos seus irmãos, porque isso é algo abominável para o Senhor, ficar falando mal dos irmãos, quando nós verdadeiramente entendemos esse princípio. Deus nos exalta e nós vamos chegar a lugares altos, não porque nós queremos, porque é a palavra de Deus que nos diz. E quem não pratica o princípio da honra, acha que o mundo deve estar a seus pés e que todos devem realizar suas vontades. O mundo deve girar em torno dele. A consciência desse tipo de cristão é de amor próprio. Honrar a si e nunca honrar os outros. Ele é um cristão orgulhoso e ingrato. Ele não consegue demonstrar honra e gratidão por onde passa. É aquele cristão que você não quer estar perto dele, porque você sabe que você não vai ter uma palavra de ânimo, você não vai ter uma palavra do coração de Deus para ouvir, você só vai ter murmuração, você só vai ter questionamentos. Então eu quero te aconselhar nesta noite, fique perto de pessoas que têm palavras de vida para te dar, que têm conselhos de vida. Fique perto de pessoas que falem bem da sua liderança, fique perto de pessoas que falem bem do seu irmão, que verdadeiramente amam o seu irmão, porque a verdade é que se nós não nos amarmos primeiramente, nós não vamos conseguir amar ao nosso irmão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu não conseguia amar os meus irmãos porque eu não amava a mim mesmo, porque eu estava sofrendo, eu estava com a minha autoestima lá embaixo, estava achando que ninguém poderia me amar de novo, e quando eu entendi que eu precisava mudar isso na minha vida, eu comecei novamente a entender que eu precisava amar, que eu precisava estar perto de pessoas, que eu precisava amar verdadeiramente meus irmãos, que eu precisava abraçar, que eu precisava ouvir, ser ouvida, que eu precisava rir junto, muitas das vezes chorar junto, sim, mas que eu precisava estar junto dessas pessoas, porque hoje eu posso dizer que a Cristo reina, verdadeiramente é a minha família. E quando eu estou nessa casa, verdadeiramente eu me sinto aqui em casa, eu me sinto em família. E aqui vai dizer que a honra, ela é doadora, ela é reconhecedora, ela é grata, sempre procurando fazer bem aos outros, nunca o mal. Quando temos o princípio da honra, não temos dificuldade de honrar a Deus sobre todas as coisas, através da nossa vida, nossa família, nossa liderança, nosso ministério e finanças. Deus nos ensina a exercitar a honra através da sua palavra, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Muito triste isso, né, irmãos? Aqueles que honram o Senhor, eles vão ser colocados em lugares de honra. E se você está vivendo isso hoje, é porque você entendeu o princípio da honra na sua vida. Mas também é muito triste quando nós não entendemos, porque quando nós não entendemos, nós somos desmerecidos, nós somos desprezados. Essa palavra está em Samuel 2, versículo 30. E a palavra de Deus vai dizer também: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e versículo 10. Quando você entende que precisa honrar a Deus, você é grato a Ele. E o teu dízimo, a tua oferta não vai ser obrigatória, não. Vai ser uma oferta, vai ser um dízimo de gratidão. Você vai trazer a casa do Senhor como honra, e nós vivemos isso. Quando o nosso apóstolo ele falou que comprou o terreno, toda a igreja se mobilizou para estar junto com o nosso apóstolo. Significa que vocês têm gratidão no coração. Significa que o que está emanando desse altar, as palavras que estão emanando, estão entrando nos corações. Vocês estão recebendo, vocês estão vivendo o princípio da honra. Porque quando o nosso apóstolo levantou o desafio, todos abraçaram. Todos foram juntos com ele. Entenderam o propósito, entenderam a missão da igreja para esse tempo. E isso é algo tremendo. Também vai dizer aqui em Romanos 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Eu devo olhar para o meu irmão e entender que ele é superior a mim. Porque quando eu entendo que o meu irmão é superior a mim, eu não vou ficar procurando defeitos no meu irmão. Eu vou procurar as qualidades do meu irmão. Eu vou olhar para os defeitos dele e vou dizer assim, não, isso é o mínimo. Ele tem muito mais qualidades para me oferecer. Eu vou conseguir amar ele, mesmo com toda dificuldade, com toda a fraqueza que ele tem. Em falar, às vezes sim, não sabe se expressar, falar como você gostaria de ouvir, mas você vai entender que você precisa amar, que você precisa honrar o teu irmão. E quando você entende que você precisa honrar o seu irmão, as diferenças ficam no chão. As diferenças desaparecem. Porque você entende que você precisa viver o princípio da honra. Você precisa viver a gratidão. E você ser grato a Deus é você entender até que o seu esposo tem defeitos sim, que a sua esposa tem defeitos sim, que seus filhos também têm defeitos, mas que eles são bênçãos, presentes de Deus para a sua vida. É a família que Deus te concedeu nessa terra. Os seus irmãos em Cristo é a família que Deus te concedeu nessa terra. Então nós devemos viver cordialmente, com amor fraternal. E quando se fala em cordialmente, se diz que nós não devemos ter intriga. Nós não devemos viver em confusão, metido em contendas, em dissensões. Não, nós devemos viver verdadeiramente o amor fraternal, o amor que está em Cristo Jesus. Em Filipenses 2, versículo 3 vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória. Eu não devo querer me exaltar em tempo algum, e nem fazer nada por contenda, querendo arrumar uma confusão, uma competição com meu irmão. Não, na igreja não deve existir competição, porque aqui nós somos um corpo, e nós devemos estar verdadeiramente interligados, e amando uns aos outros, como Cristo nos amou em primeiro lugar. E aqui vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Devemos ser humildes. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho genuíno. Porque se dentro da casa do Senhor não consigo amar o meu irmão e superar as diferenças que eu tenho com o meu irmão, como vou amar o meu inimigo, que também é uma ordenança de Jesus? Como vou conseguir amar o inimigo se eu não consigo olhar para o meu irmão, perdoar o meu irmão e amar o meu irmão do jeito que ele é, com problemas, com dificuldades? Como eu posso amar o meu irmão dessa maneira? E aqui vai dizer assim, as mulheres que fizeram diferenças na Bíblia, já para encerrar. Eu vou citar Raabe, que foi uma prostituta e escondeu os espias de Jacó. E pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Está em Hebreus 11, 31. E Ruth, ela foi uma moabita que se casou com um hebreu, da tribo de Efraim, chamado Malom. Todos conhecem a história de Ruth. Ela decidiu abandonar os deuses e seguir a sua sogra. Não insista comigo que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Está em Ruth 1:16. Ruth decidiu honrar a sua sogra. E Esther, que foi, né, a base bíblica que nós usamos para o nosso congresso, também foi uma mulher que decidiu salvar o seu povo. Ela decidiu entrar naquele palácio e ela não teve medo. Ela foi uma mulher corajosa, ela foi uma mulher forte, ela foi uma mulher destemida. E o versículo base está em Esther 4, versículo 14. E eu gostaria de dizer que essas mulheres, elas fizeram diferença na Bíblia. E Deus quer nos levantar neste tempo como essas mulheres, mulheres corajosas, fortes, ousadas, que decidiram honrar e ser gratas a Deus com sua própria vida. Não se esqueçam, mulher preciosa, você é a menina dos olhos de Deus. Seu preço Deus pagou. Por isso que hoje Deus te chama.
mulher preciosa, vocês foram escolhidas para este tempo. Eu gostaria que todas as mulheres repetissem comigo: eu sou escolhida para este tempo. Vamos lá? Eu sou escolhida para esse tempo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu gostaria de chamar rapidamente a minha família aqui, meu esposo, meus filhos, porque eu quero expressar a minha gratidão a Deus e a minha liderança pela minha família, por ter cuidado dos meus filhos, por ter amado, por ter nos acompanhado. Bispa, apóstolo, pastor Flávio, pastora Alessandra, nós somos o resultado das orações de vocês. Nós somos o resultado do clamor de vocês, de horas de oração, aleluia, de jejum. Pastor Edson, a falecida missionária Marília, quantas vezes também me ouviu. Pastor Rodrigo, todos vocês, todos os obreiros dessa casa, pastor Walter, todos vocês moram no meu coração, vocês são minha família. Porque Jesus, quando foi interrogado, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele disse: a minha mãe e os meus irmãos são estes aqui, que fazem a vontade do meu Pai. Então eu quero dizer que eu tenho uma aliança com cada um de vocês, que vocês são meus irmãos, são meus pais, são as minhas mães, irmã Ana, evangelista Francisco, obrigada, porque eu tenho aprendido muito com a vida de vocês. Vocês são referência de Deus para a minha vida, eu amo vocês. Eu amo a minha liderança, amo o meu apóstolo, minha bispa, nós amamos. Pastor Edson, pastor Flávio, eu quero agradecer a minha oportunidade e fica aqui a gratidão por tudo que Deus tem feito e realizado. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. As mulheres podem vir. Deus continue abençoando nossa irmã obreira Vanessa. Que palavra abençoada. São ministrações assim, gente. A gente passa a noite se alimentando, né? Que bênção. Só que o relógio, né? Misericórdia, né? O que, Júlio? Vem cá, Júlio. Espera aí, deixa eu sair da frente. Larga, Cris. Eita! Espera aí, tem que tirar foto. Cadê? Vai, calma aí. E tem, rápido não dá, né, gente? Não. Uhul! Vamos lá adorar o Senhor. Que bênção. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pastora Alessandra, cadê a Alessandra? Som. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convidada e preciosa. Não quero ninguém ir atrás. Todo mundo junto e misturado. Igual massa de bolo. Juntinho. Aleluia. Aleluia. Vem, irmã Tereza. Vem, irmã Fátima, irmã Eloá. Vem. As grandonas para frente. Vem, Solange, vem todas as mulheres. Vem, irmãs. Vem, amadas, jovens, irmã Rita. Vem, irmã Odilina. Vem, irmã Tereza aqui na frente, irmã Eloá, irmã Dice. Isso, todas as grandonas, gigantes, tudo aqui na frente. Janice. Aleluia. Visitante aí atrás, pode vir. Irmã Dorinha. Essa jovem que está aí perto da Laura. Irmã Fátima, eu vi a senhora se escondendo aí, eu vi. Lindas e preciosas. Irmã Creuza. Aleluia. Ana Cláudia. Vem, meu amor.